Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição dessa semana. E o tema de segunda-feira é Seja Curada. Conta uma história muito importante que a gente vai aprender com essa mulher que viveu na mesma época de Jesus e simplesmente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então, vamos aprender um pouco, né, Iris? Sim, e essa passagem maravilhosa, muito conhecida, está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 21 e 34. E é engraçado porque essa história é ligada, é duas histórias, na verdade, e as duas têm semelhanças. Fala aqui de uma filha do homem, né, aqui do Jairo, que sofria também de um mal, de enfermidade. Ela tinha 12 anos. E tinha a mulher do fluxo de sangue que vivia com aquele problema, convivia com aquela enfermidade também há 12 anos. E vamos ler lá. Está escrito assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. E aí a gente pula para a nossa história aqui da mulher enferma, a cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver com quem tinha feito aquilo. Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então a gente vê aqui que a lição vai dizer mais para frente que ela foi intencional. Ela já tinha ouvido a fama de Jesus. Então ela foi ali justamente naquele que poderia dar a cura para ela, que poderia acalmar com essa tempestade que ela vivia há 12 anos na saúde dela. Jesus ele se preocupava muito, né, com essas pessoas que eram pessoas afastadas da sociedade, que sofriam algum tipo de preconceito. Aquela mulher sofria pela doença e sofria uma questão social também. E aí fala que Jesus ele literalmente vaza dele, né? Tipo, se a gente pode dizer assim, a bênção para aquela mulher. E aí fala que não tem nada nas vestes de Jesus que realmente curou ela. O que curou ela foi a fé que ela teve ao chegar até Jesus. E aí você pensa, tinha uma multidão ali, um monte de gente ao redor de Jesus, mas só um toque Jesus realmente sentiu e fez diferença para ele. No livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, diz assim: o Salvador podia distinguir o toque da fé do contato casual da multidão descuidada. Ou seja, existem 1000 pessoas ao redor de Jesus, mas ele consegue distinguir quando a pessoa tem fé, né? Então essa mulher é um exemplo pra gente hoje, porque quando a gente chega em Cristo, não só por uma questão casual, a gente vem na igreja, participa das coisas, fica aqui no banco, né, quietinho ouvindo. Às vezes a gente pode estar fazendo parte dessa multidão descuidada, né, quem Leon White fala aqui. Mas quando a gente chega em Cristo com fé, realmente tocando nas vestes dele para poder receber a bênção, isso faz total diferença. A gente sente porque a gente é abençoado, mas Jesus também sente, ele percebe essa pessoa, né, que tem fé e que realmente está ali com intenção, como você falou. Foi a fé daquela mulher expressa ali no ato de tocá-lo que a curou. O Senhor fala, né, muito sobre a fé. A gente estava estudando sobre isso. Então é muito importante a gente buscar ter essa fé que a mulher teve. Ela estava sofrendo há muitos anos com aquilo, então a gente, quando está vivendo um problema há muito tempo, a gente pensa até que aquele problema talvez não vai ter mais solução. A gente, muitas das vezes, né, acaba assim se desanimando tanto. E ela não, assim, ela teve um momento, ela teve uma oportunidade, ela abraçou aquela oportunidade de poder estar pertinho de Jesus e ser curada pelo toque dele, assim, pela a veste, né, que saiu o poder dele e ela foi curada para a glória de Deus. E a gente tem esse testemunho lindo que a gente pode se apegar, não só para a cura física, mas também a cura espiritual que a gente precisa, a cura emocional que a gente precisa para poder lidar com as tempestades, com as dificuldades da vida.
Exato, na condição dela, eu imagino que deva ser uma condição bem triste, né? Bem deplorável, assim. Ela poderia ter simplesmente ficado em casa, na cama, enfim, deitada, sofrendo pela doença dela, que era realmente uma situação de sofrimento, mas ela decidiu que ela ia se sacrificar, que ela ia levantar, que ela ia enfrentar uma multidão para poder chegar até Jesus. Então, às vezes as tribulações vêm e aí a gente quer ficar quietinho, sofrendo, né? Mas é nesse momento que a gente tem que buscar Cristo, né? Porque nesses momentos é onde a gente mais precisa da salvação dele, mais precisa do poder dele na nossa vida, mais precisa da motivação que ele nos traz realmente para poder sermos curados, para a gente passar por essas tribulações, né? Então, a gente sabe que Deus vai estar sempre disposto, mas a gente também precisa conseguir chegar até a ele, dar esse passo. E Jesus nos convida na sua palavra, esse versículo que é muito conhecido, que está em Mateus 11, versos 28 e 29, que diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então é um convite que Jesus nos faz, a gente não precisa sofrer sozinho. Se a gente tem Jesus do nosso lado, esse fardo, esse jugo vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil de ser carregado, porque ele carrega uma parte com a gente e aí fica bem mais fácil para caminhar. Exatamente. Então, ó, o convite é esse. Deixa que Jesus cuide da sua vida, porque com ele o fardo é muito mais leve, muito mais suave. Ele vai nos ajudar a passar pelas tribulações. Vamos orar para terminar? Vamos sim. Senhor, a gente aprendeu aqui com essa história magnífica da mulher do fluxo de sangue, que do Senhor vem o poder. Somente do Senhor vem o poder. Por mais que a gente tente achar a solução por nós mesmas, a gente vai sempre acabar se ferindo ou ficando até com mais dúvidas do que respostas. Mas que o Senhor venha ser cada dia mais a nossa cura, a nossa esperança, a nossa fé. Está no Senhor Jesus, está nos teus méritos, no teu poder restaurador, curador e salvífico em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome e por amor de Jesus, amém. Amém. Ó, vou deixar um recado muito importante, tá? Se inscreve nas nossas redes sociais, segue a gente aqui também no nosso canal e liga o sininho para poder receber as próximas lições que vão vir aí durante essa semana e nas próximas, beleza? Fica com a gente e tchau, tchau. Tchau, tchau.